Olá, professor! Você já ouviu falar no Dia da Internet Segura? Ainda não? Pois é, então saiba que no Brasil ele foi comemorado dia 11 de fevereiro. Este evento já acontecia na Europa. De uns anos para cá, a ONG SaferNet trouxe para o Brasil com o objetivo de unir as pessoas por uma internet mais positiva. Este evento reúne muitas atividades especialmente desenvolvidas para os alunos, mas você sabe que a gente da Tecnise gera conteúdo para professor, então preparamos 15 dicas muito interessantes para que a sua navegação, professor, se torne mais ética, mais segura e mais responsável. Então vamos ao conteúdo? Se aconchegue, porque a aula vai começar. Pois é, professor, então vamos lá. Primeira dica, verifique a sua lista de amigos. É isso mesmo, professor, parece estranho, mas não é. Muitas vezes, pessoas que estão mal intencionadas se infiltram nas nossas redes sociais para conseguir informações nossas. Então, às vezes, você tem pessoas na sua lista de amigos que você não conhece. E muitas vezes, por falha da memória, na hora da pessoa fazer o convite para pertencer à sua lista de amizades, você simplesmente aceita, sem lembrar quem é a pessoa. E isso pode trazer alguns riscos. Então, a dica é: passe pela sua lista de amigos, veja pessoa a pessoa e tente se lembrar de onde que você conhece aquela pessoa. Caso não se lembre de nenhum lugar, o interessante é que essa pessoa não esteja no meio dos seus contatos. Então exclua simplesmente a pessoa. Se ela for um contato de verdade e um dia ela voltar a te pedir para te adicionar, aí vai ser mais tranquilo de você lembrar novamente de onde você tinha contato com aquela pessoa. Caso contrário, ela não deveria estar lá. Lembrando que algumas configurações de privacidade no Facebook, por exemplo, garantem que apenas os seus amigos tenham acesso às suas informações. Mas se uma pessoa estranha está infiltrada como seu amigo, ela também vai ter acesso. Então, muito cuidado com isso. Dica número 2. Pense antes de postar. Essa dica, professor, ela é muito interessante. Hoje, as informações na internet trafegam numa velocidade altíssima. Então, às vezes, você digitou um post, selecionou uma foto, postou. 5 segundos depois, você se arrependeu daquela postagem. Tarde demais. Em frações de segundos, aquela informação ela já pode ter sido distribuída para centenas de pessoas. E se qualquer uma delas na sua lista de amigos receber aquele conteúdo no próprio feed, a pessoa pode simplesmente fazer uma cópia daquele seu post e ter aquele conteúdo seu que não era para estar lá guardado. Quando você for fazer um post, pese algumas informações. Será que aquele post vai mexer com a minha imagem positivamente? Será que esse post pode soar estranho para os meus alunos? Será que esse post pode ocasionar uma ideia errada? Faça uma análise. Caso qualquer uma dessas perguntas te dê uma certa dúvida sobre se aquele conteúdo deveria estar lá ou não, a nossa dica é que ele não seja publicado. Tá? Então, simplesmente pense antes de postar. Dica 3, professor, cuidado com as senhas. Hoje a nossa vida é repleta de senhas. Eu tenho senhas para e-mail, senhas para redes sociais, senha para o sistema da escola, senha para entrar em casa, senha para guardar senha, senha de arquivo de senha, arquivo com senha. Então, geralmente o que a gente faz para que a gente consiga guardar a informação, a gente cria uma senha muito simples. E ela é simples de lembrar, mas também ela é simples de ser descoberta. E para piorar, muitas vezes a gente utiliza a mesma senha em todas as ferramentas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as senhas que a gente usa. Uma dica simples é, se você quer continuar utilizando o nome do seu pet, o nome do seu filho, o nome da sua filha, uma data de nascimento, uma data especial, não seria tanto problema. Mas se você quiser deixar essa senha mais segura, a gente usa um termo que é suje a senha. O que é sujar a senha? Ao invés da senha ser simplesmente, por exemplo, a data de nascimento, coloque entre alguns dos caracteres uma letra, ou coloque entre alguns dos caracteres numéricos um caractere especial, que pode ser o asterisco, pode ser a hashtag, pode ser a interrogação, pode ser o cifrão, pode ser o ponto. Então misture letras, números e caracteres especiais. Às vezes uma simples palavra que tem valor para você,
com um pontinho no meio, já vai tornar a sua senha muito mais difícil. Então lembre-se disso, não faça uma senha fácil. Faça uma senha complicada de ser descoberta. Hoje existem ferramentas que ficam tentando e testando senhas e usuários nas mais diversas ferramentas. E seria muito desagradável se você tivesse uma ferramenta invadida porque tinha uma senha muito fácil, uma senha simples de ser lembrada. Então pense nisso, professor. Dica 4. Nunca divulgue suas senhas. Essa parece uma dica boba, né? Mas a gente sabe que às vezes, na maior naturalidade, o professor passa a senha de uma determinada ferramenta para uma outra pessoa, às vezes até pedindo ajuda. O problema, na realidade, não seria nem essa pessoa. O problema é que a senha que a gente usa numa ferramenta, ela se repete em outras ferramentas. Então a pessoa poderia passar a ter acesso em outras ferramentas também. Claro que isso a gente está falando quando a pessoa não é de sua inteira confiança. Então às vezes a gente leva um celular para arrumar numa loja, às vezes a gente pede uma ajuda para uma pessoa conhecida e a pessoa precisa de uma informação com a sua senha. O melhor é você digitar a sua senha, não informe a senha para a pessoa. E mais importante ainda, professor, cuidado com as senhas anotadas nos materiais que vocês usam em sala de aula. Senha na agenda, senha na capa do caderno. Facilita para você não esquecer, mas a gente cria um risco, a gente cria uma possibilidade absurda de a gente vir a ter problema por causa de sistemas, e-mails ou redes sociais, contas que podem ser invadidas por causa desse descuido, tá? Então a sua senha ela é particular e intransferível, não passe ela para ninguém. Dica 5. Cuidado com o phishing. Phishing, professor, é uma palavra que vem do neologismo da palavra pescar. Então seria o ato de pescar. Como que a gente pesca? Você joga um anzol com a varinha num rio, num lago, no mar e espera que um peixe venha lá e morda a sua isca. O phishing é a mesma coisa. E por que chama phishing? Porque a ideia é muito parecida. A pessoa vai disparar milhares de mensagens, que a gente pode considerar como sendo as iscas, esperando que alguém simplesmente morda o anzol. O que seria o morder o anzol no caso do phishing? Seria a pessoa clicar num e-mail contido na mensagem, abrir um arquivo anexo, e o simples fato dessa ação ser realizada fará com que o seu computador seja contaminado, geralmente por um trojan. Então, a partir desse momento, uma pessoa conseguiria vir pela internet de fora do seu computador e acessar os seus arquivos pessoais. Poderia ter acesso aos seus documentos, às suas fotos, às suas senhas. Tudo que você tem no seu computador estaria disponível para essa pessoa, pelo simples fato de você ser curioso e ter aberto um e-mail, um arquivo anexado no e-mail, ou ter visitado um endereço dentro dessa mensagem, ter clicado num link dentro dessa mensagem. Então, geralmente, no caso do phishing, o que mata a gente é a curiosidade. Porque as empresas ou as pessoas maliciosas que estão prontas para fazer o mal para alguém, elas pensam em forma de empresas. Então elas criam mensagens para te enganar. Então elas falam que você está devendo um determinado boleto, que a sua conta venceu, que você está devendo um documento, que o seu CPF vai ser cancelado. Ela cria várias histórias, várias historinhas para que você seja curioso ou que você precise, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí você vai clicar nessa mensagem e a partir desse clique você contamina e abre o seu computador para um acesso externo. Então o phishing hoje ele acontece também não só por e-mail, ele acontece também por mensagens no WhatsApp, ele acontece também por posts no Facebook, né? Então são links que são distribuídos por aí esperando que alguém vá lá e clique. E a partir desse momento a pessoa faz a festa no seu computador. Então muito cuidado, desconfie de tudo que você receber. Um detalhe muito importante é que às vezes hoje o nível dos phishings e dos spams estão tão altos que a mensagem vem direcionada ao seu nome. E o seu nome aparece inclusive às vezes até no anexo. Aí você vai falar, mas se está o meu nome, então acho que é meu mesmo. E você vai lá e clica. O problema vai ser o mesmo. Você contaminará o seu computador e dessa maneira uma pessoa fará um acesso externo. Então, professor, desconfie de tudo que você receber. Na pior das hipóteses, a pessoa entrará em contato pelo telefone caso alguma dessas mensagens seja verdadeira. Dica 6. Hoje, uma prática contra alguns profissionais, a gente
classifica como ransomware, que seria um tipo de sequestro. Então, um bandido, ele pode sequestrar o seu celular, o seu dispositivo, de maneira que você perca acesso a todas as informações que tem no seu celular, ou no seu computador, ou numa conta sua de uma determinada rede social, e aí a pessoa vai pedir um resgate para que ela lhe devolva o acesso. Ela vai pedir um valor em dinheiro para que você tenha o acesso ao seu celular, ou para que a sua senha da rede social, do seu e-mail, seja devolvida. E ainda, além dessa chantagem por meio de quantias em dinheiro, às vezes a pessoa te chantageia falando que se você não transferir determinado valor para uma conta, ela vai compartilhar as fotos que você tem no seu celular. Então existem duas maneiras desse ataque acontecer. A pessoa pede dinheiro para te devolver a informação ou acesso ao dispositivo, ou te chantageia com o conteúdo que ela descobre nesse dispositivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso está diretamente ligado ao phishing, porque uma das maneiras de você contaminar e fazer com que isso aconteça no seu dispositivo ou no seu computador é clicando em arquivos de pessoas desconhecidas. Então isso para muita gente é novidade. Então toma muito cuidado com esse tipo de ataque. Dica 7. Referencie o seu conteúdo, professor. Se a gente está falando de uma internet mais ética, seria interessante que todos os conteúdos que você utilizasse em aula, em provas, em materiais que são distribuídos para os alunos, tenham as referências de quem é aquele conteúdo. Então a gente sabe hoje que os conteúdos, às vezes na internet, parece que eles não têm dono. Então a gente encontra um artigo, a gente encontra um trecho de livro, a gente encontra uma imagem, a gente usa aquele conteúdo sem falar quem é o dono. Hoje a gente tem a facilidade na educação de poder utilizar muitos conteúdos ou sites como referência, filmes como referência, mas é muito importante que a gente mantenha a ética e que a gente cite de quem é aquele conteúdo. Seria muito desagradável também que se você visse um dia, por exemplo, textos seus circulando pela internet em nome de outras pessoas. Então lembra que a gente, como professor, a gente tem que dar o exemplo. Então a dica é muito simples: referencie todos os conteúdos que você for trabalhar em suas aulas. Dica 8. Cuidado com as fotos e os vídeos que você disponibiliza na internet, professor. A partir do momento que a foto está disponível numa ferramenta, numa rede social, qualquer pessoa pode clicar com o botão direito e salvar aquela foto para o computador. E a partir daí fazer montagens com fotos, fazer montagens com vídeos para denegrir a sua imagem. Hoje é muito normal, eu não sei se vocês já sabiam dessa, professor, nos grupos de WhatsApp de alunos, os stickers, que são aquelas figurinhas engraçadas, que são utilizadas nas conversas, serem de professores. Então são fotos de professores que os alunos acham pelas redes sociais, criam uma montagem com aquela foto e ela passa a ser um sticker nos grupos dos alunos. E geralmente são fotos não tão engraçadas em algumas situações que você até comenta às vezes: caramba, onde será que esse aluno conseguiu essa foto? E não tenha dúvida que foi numa rede social, tá? Então muito cuidado, professor, que a partir do momento que a gente publica uma foto ou um vídeo, eu tenho que ter a ciência do que aquilo pode acarretar para a minha imagem. Inclusive, professor, uma coisa que a gente percebe acontecendo muito por aí é que alguns professores têm o hábito de postar fotos de projetos da escola que estão acontecendo dentro da escola ou em saídas culturais, em suas redes sociais. Então fotos com alunos das mais diversas idades, fazendo um determinado projeto com aquele professor, mas o professor postando a foto no seu perfil pessoal. Então eu lembro que geralmente em todos os contratos de escola, as escolas podem usar as imagens dos alunos nos canais oficiais. O professor ele não pode utilizar a imagem do aluno fora dos canais da escola, ou seja, no seu canal pessoal. Dica 9. Evite palavrões, cuidado com a postura e principalmente cuidado com o nosso português. A gente sabe que para os alunos nós somos referência. Eles se espelham na gente, nas nossas ideias, na nossa maneira de falar, no nosso comportamento. A partir do momento que eu estou numa rede social, a gente está exposto a esse tipo de análise. Nós somos observados a todos os momentos. Então, muito cuidado com as fotos que publica, com os vídeos que publica e principalmente cuidado com o português. Para um professor se comunicar errado por meio de palavras ou falas nas redes sociais, pode sim acabar com a nossa imagem.
Então, professor, muito cuidado, nós somos observados e nós somos analisados sempre. Isso é muito importante. A dica 10, ela tem muita ligação com a dica anterior, que é a questão do perfil profissional versus o perfil pessoal. Hoje, praticamente nas redes sociais, não há essa diferença. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nas redes sociais nós carregamos o nome das instituições que trabalhamos, seja por meio de um crachá, seja por meio de um avental, ou simplesmente pelo fato de colocar na rede social que eu sou funcionário de determinado colégio ou escola. Então nós devemos sim tomar cuidado com a maneira com que nós nos comportamos, nas redes sociais. Então hoje não há diferença de perfil profissional e pessoal. Algumas escolas, inclusive, proíbem os professores, os colaboradores, de adicionar alunos às suas redes de amigos, já pensando nos problemas que isso pode ocasionar. As escolas que não têm essa regra, deixam a critério do professor, cabe ao professor que tem o hábito de adicionar alunos e familiares às suas redes sociais, tomar cuidado na maneira com que se comunica, por meio das redes sociais. Dica 11. Nunca compartilhe informações pessoais. Às vezes, por falta de cuidado ou no meio de uma conversa num determinado post, a gente acaba lançando informações que, se algumas pessoas estiverem observando a conversa, passam a ter dados de questões pessoais que sem querer você deixou visível nessa conversa. Ou até mesmo às vezes um hábito de algumas pessoas nas redes sociais de fazer check-in nos lugares que costuma frequentar. Ou estou almoçando num determinado lugar, ou estou no cinema num determinado lugar. Essas informações, na maioria das vezes, podem sim ser inofensivas, mas quando a gente tem alguma pessoa querendo fazer mal para nós, isso pode ser um prato cheio, isso pode ser uma informação de uma localidade que você está naquele instante, tomando café numa padaria, almoçando num restaurante ou coisas parecidas. E a pessoa, inclusive, pode traçar o seu perfil, por meio dessas informações que a gente escolhe colocar nas redes sociais. Lembrando que as redes sociais, elas tem muitas ferramentas para a gente trabalhar com a privacidade, mas sempre a informação só é postada se nós, usuários, permitimos. Então, se a informação está na rede social, é porque algum dia você permitiu ou postou aquela informação lá. Então, a gente não pode falar de privacidade a partir do momento que a gente escolhe colocar algumas informações que podem nos trazer determinados tipos de risco. Tá? Então, lembre-se, informações pessoais nas redes sociais, eu tenho que tomar cuidado em que momento, em que lugar, em que tipo de rede social que eu vou disponibilizar. Dica 12. Não utilize as redes sociais como bate-papo. Muitas vezes a gente responde um post de uma determinada pessoa e aquela pessoa também está online. Então acaba gerando uma conversa no post de uma foto, no post de uma ferramenta, e as pessoas ali, sem perceber, começam a conversar de assuntos pessoais, ou encontros, ou marcar horário, ou combinar algumas reuniões, algumas informações que naturalmente são lidas por todas as pessoas que têm as duas pessoas envolvidas como contato. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na rede social todo mundo tem acesso. Informações desse tipo podem ser trocadas, mas por meio de ferramentas como o WhatsApp, o Telegram, que eu sei que eu estou mandando diretamente para outra pessoa, e não que tem um mundo inteiro que pode estar lendo aquela informação que eu nem me toquei. Dica 13. Mantenha pouca informação no seu perfil. Hoje é normal nos cadastros das redes sociais a gente ter que preencher um monte de informação, lugares que frequenta, comida que gosta, uma série de informações que para a rede social vai simplesmente ser utilizada para marketing, para a gente receber propaganda. Mas essas informações às vezes podem parar em sites de terceiros que a gente nem imagina. Inclusive você pode fazer um teste muito simples. Faça uma pesquisa no Google pelo seu nome completo, entre aspas. Veja tudo que já foi indexado com o seu nome pelo Google. Pode aparecer coisa ali que você nem imagina que está disponível para as outras pessoas, mas
em algum momento da sua vida que aquilo aconteceu, que aquilo foi indexado pelo Google, que seja uma notícia, seja uma certificação, seja uma defesa de mestrado, aquilo vai aparecer lá como pesquisa. Hoje a nossa vida está indexada pelo Google. Então, quanto menos informação eu deixar nas redes sociais, menos surpresas eu vou ter, né, com esse tipo de informação divulgada, por exemplo, pelo Google em suas pesquisas. Dica 14. Não espalhe notícias falsas e boatos. Muitas pessoas têm o hábito de compartilhar notícias no impacto da emoção. Leem uma notícia, fazem aquele comentário do que é absurdo e compartilham nas suas redes sociais para os seus amigos. E muitas vezes elas não se dão ao trabalho de checar se aquela notícia realmente é verdadeira ou não. Inclusive, alguns absurdos às vezes são compartilhados que, se a pessoa se desse ao trabalho de uma pesquisa simples, viria inclusive que aquilo já tinha sido desmentido por sites especializados nessa ação. Então o professor acaba passando vergonha porque ele se expõe de uma maneira às vezes muito grande, porque além do compartilhamento sempre tem um posicionamento feito pelo professor junto àquele post e muita gente vai ter acesso àquele posicionamento. Horas depois, aquela notícia ela é dada como falsa pela mídia, né, porque ganha uma certa repercussão, e aí é tarde demais, né, a gente já passou vergonha. Por mais que a gente corra lá para apagar aquele conteúdo, a gente sabe já que muita gente pode ter lido e inclusive copiado. Então, professor, dica simples: encontrou uma notícia que você deseja compartilhar com seus amigos? Faça uma pesquisa antes em alguns sites. Pesquise no Google, pesquise em sites relacionados, veja se aquilo já não foi uma notícia que já foi desmentida, como eu disse, por sites que são especializados em derrubar mitos e notícias falsas. Faça a sua parte e vamos fazer uma internet mais ética. E a dica 15, para finalizar, é simplesmente para lembrar que nós somos responsáveis legais, ou seja, perante a lei, por tudo que nós postamos na internet, ok? Então, este, pessoal, foi um conteúdo que nós, da Tecnise, preparamos especialmente para você, professor, nessa semana especial, onde comemoramos o Dia da Internet Segura, para que a sua navegação seja mais ética, mais segura e mais responsável, tá? E aí a gente pede aquele grande favor: o conteúdo desse vídeo pode ajudar muita gente. Então compartilhe com seus amigos de escola, compartilhe com seus amigos professores de outras escolas, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não curtiu o nosso canal e chegou ao nosso conteúdo por meio desse vídeo, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Pinterest, no LinkedIn, estamos no YouTube, que é onde você está assistindo esse conteúdo. Curtam os nossos canais, porque a gente vai preparar muito conteúdo especialmente feito para os professores. Aqui no YouTube a gente tem o sininho das notificações para que todos os conteúdos que sejam postados vocês sejam avisados automaticamente. Então, assim, é o que a gente pede para vocês. Vamos impactar positivamente a vida dos professores. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela atenção a esse vídeo.